Então, a gente vai iniciar um estudo hoje, né, em cima da carta de 1 João, mas eu já quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos, né? A gente sabe que dia de semana é um desafio para nós. A gente está numa realidade de trabalho, muitas vezes a gente está lá no meio do dia do trabalho, já surgem problemas para a gente resolver após o expediente. Então, estar aqui na igreja um dia de semana é sempre mais desafiador, né? Mas aprove o Senhor, graças a Ele, né? Nós tivemos condição de estar aqui e eu tenho certeza que o nosso sacrifício, aquilo que nós temos vivido, no que diz respeito a ir em direção à vontade de Deus, nós seremos recompensados por Ele. Amém? Amém. Sejam muito bem-vindos. Amém. Então, a gente vai falar sobre a carta de 1 João, tá? Um comentário do Evangelho, um sermão cujo texto é o Evangelho. Tá? É bom a gente entender o que vai acontecer. Nós temos ali 5 tópicos principais que vai ser o que a gente vai estudar, tá? O que a gente vai estudar? Nós vamos introduzir a primeira carta de João. Nós falaremos a respeito do autor da carta, né? Não só que João que ele é, mas vamos falar da vida dele, de tudo que ele viveu até o momento onde escreveu essa carta e depois, desde o seu chamado, da sua profissão, tudo. Vamos falar a respeito do propósito da carta. O propósito, poderíamos dizer também assim, para que ela serve, por que ela foi escrita. Vamos falar também das principais ênfases da carta. Eu separei 13 principais ênfases, nós vamos estudar. E também a importância dessa carta para a igreja contemporânea. Isso é muito importante na nossa rotina de estudo e de leitura da Palavra de Deus. Nós não apenas entendermos o que está acontecendo lá na época onde foi escrito, há alguns anos atrás, né? Mas nós conseguimos transpor para a nossa realidade. Existe muita dificuldade, às vezes, de fazer isso. As pessoas leem lá textos que falam do faraó. Como que eu trago isso para a minha realidade? Textos que falam de uma arca, textos que falam tantas coisas, né? Como que o Senhor ensina através de textos e de uma literatura que foi escrita há muitos anos, né? Então a gente vai ver a importância desta carta para a igreja contemporânea. Hoje nós falaremos a respeito da primeira carta de João, vamos introduzir a carta e também a respeito do autor da carta. Depois de hoje é a primeira 4 aulas que nós teremos a respeito desses temas, tá? Eu utilizei um livro externo utilizado para o estudo, que é esse livro aí, 1ª, 2ª e 3ª João, como ter a garantia de salvação, é um comentário bíblico, tá? Ele foi escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um dos autores hoje mais relevantes no que diz respeito à produção de conteúdo. É um homem muito usado. Ele escreveu comentários. Esse aqui é um livro de uma coleção de livros que comentam todos os livros da Bíblia, tá? Então ele tem aqui, fala a 1ª, 2ª e 3ª João. Todo o conteúdo que nós veremos hoje, só para vocês terem uma noção, na próxima quinta, na próxima e na próxima, nas 4 quintas-feiras, é apenas um capítulo desse livro. Eu extraí de apenas um capítulo e não tem nenhuma terça parte do conteúdo de um único capítulo desse comentário. Esses livros, irmãos, esses comentários e outras obras que autores produzem, né, a respeito, com interesse de expor ou de trazer entendimento a respeito da palavra de Deus, eles são literaturas que a gente chama literaturas exaustivas. Alguém que tem uma Bíblia de estudo, lá tem uns comentários, né? Mas lá na Bíblia de estudo, eu também tenho tem alguns comentários, né? Poucos comentários. Imagina uma Bíblia que tivesse tudo isso de comentário em cima de uma carta que tem 5 capítulos. O Cuca desafiou aí a gente a ler 1 João. Quem leu durante a semana? Então, imagina 5 capítulos, ele escreveu esse livro todo aqui e ele mesmo fala durante a composição da obra que não é o fim, né? É apenas uma explanação de algumas coisas que ele considera importante. Eu queria fazer um parêntese em cima desse tipo de literatura aqui. Ele deve ter, deixa eu ver aqui para ser mais exato, 268 páginas de conteúdo. É difícil ou é fácil de ler? 268. Pode falar a verdade, gente, tá? Difícil, né?
Para alguns é muito fácil, para outros é um pouco mais difícil. Mas eu queria só fazer um parêntese. Imagina quantos anos demorou para esse conteúdo ser produzido. Todo o conteúdo, toda a pesquisa que foi feita, versículo a versículo, alguns versículos são divididos em 2, 3, 4, 5 partes para explicar todo o contexto histórico da época, todo o contexto cultural da época. Então é uma pesquisa gigantesca. Com certeza não, eu vou estudar para escrever esse livro. Não, ele estudou para ter acesso a toda essa informação que está aqui. Aí ele escreveu. Ele compilou isso, ele resumiu e escreveu esse livro de 268 páginas. Mas a gente acha difícil de ler. A gente só tem que ler, irmãos. A proposta poderia ser outra, né? Olha, vocês têm que escrever um livro. Vocês só têm que passar 10 anos pesquisando para vocês terem acesso e descobrirem por conta essa informação. A gente só tem que ler. A gente só tem que ler. Então eu queria só chamar a atenção de vocês. Para mim também não é fácil ler. Eu também sinto sono. Também me dá um pouco de preguiça às vezes. Eu também prefiro às vezes ver Netflix. Mas, irmãos, o diabo está roubando de nós aquilo que é mais precioso, o conhecimento de Deus. Quando nós sentamos para ler o material, nós estamos adquirindo conhecimento de Deus. E eu queria dizer para vocês que não é difícil. Difícil é produzir isso aqui. Ler é fácil, tá? Se nós lermos aí por baixo, digamos que a gente seja muito ruim de leitura e ler umas 5 páginas por dia, rapidinho a gente lê tudo. É só ter disciplina. Amém? Dito isso, a primeira carta de João. William MacDonald diz que esta epístola é como um álbum de família. Ela descreve aqueles que são membros da família de Deus. Assim como os filhos refletem os pais, os filhos de Deus têm a sua semelhança. Quando um indivíduo se torna filho de Deus, ele recebe a vida de Deus, ou seja, a vida eterna. Considerações desse teólogo aí a respeito da carta de 1 João. Outro, Simon Kistemaker corretamente afirma que esta carta é desprovida do nome do remetente e dos destinatários, de saudações e bênção e de lugar de origem e destino. Essa epístola poderia ser chamada de tratado teológico. Quem leu deve ter percebido que, diferente lá das cartas de Paulo, ela não tem remetente, não tem destinatário, ela não tem palavras de saudação, ela já chega chegando, ele já entra no assunto logo, ele não fala, eu, apóstolo João, escrevo para vocês, igreja de tal, ele não diz nem para quem ele está escrevendo, né? Então ela tem uma cara de ser um tratado que alcançou mais de uma igreja, mais de um público, ela não foi para um público único, né? Até é legal a gente trazer essa característica ou essa informação, que geralmente a gente chama de carta aquilo que tem um destinatário específico, e a gente chama de epístola aquilo que serve para muitas pessoas. Por isso que na Bíblia, ao mesmo tempo que nós chamamos de cartas, nós também chamamos de epístolas, porque elas sim tiveram um destinatário específico, mas elas também nos servem de ensino. O teólogo Simon, ele chama a atenção, né, dessas informações que, diferente das cartas paulinas, por exemplo, todas as cartas de Paulo têm uma introdução, uma palavra de saudação, ele diz para quem está escrevendo, ele fala quem é ele, né? Outro, William Barclay coloca isto ainda de forma mais clara. A primeira carta de João se denomina uma carta, mas não começa nem termina como tal. Não principia com um destinatário, nem finaliza com saudações, como ocorre com as cartas de Paulo. No entanto, não se pode lê-la sem perceber seu caráter intensamente pessoal. Embora não tenha um destinatário, o texto há uma intensidade pessoal, ele fala diretamente para a realidade daqueles que leem. Trazendo agora alguém mais contemporâneo nosso, né? Está no YouTube, se você quiser assistir. Augusto Nicodemos, nessa mesma linha de pensamento, diz que existem 21 cartas no cânon do Novo Testamento, e apenas 1 João e Hebreus não trazem o prefácio costumeiro, no qual o autor se apresenta. Então o Nicodemos não o da Bíblia, né? Mas o Augustus Nicodemos, que também é um reverendo da Igreja Presbiteriana, chama atenção para isso também, que apenas 1 João e Hebreus, no cânon ali das cartas, né, no Novo Testamento, não trazem esse prefácio de dizer quem está falando, para quem está escrevendo. Coisa bem curiosa
dessas cartas. Vamos lá no autor da carta, então. Há um consenso quase unânime na história da igreja, por meio de evidências externas e internas, que esta carta foi escrita pelo apóstolo João. O que é evidências externas e internas, tá? Isso aqui é uma evidência externa. É um livro que fala a respeito de textos bíblicos, de personagens bíblicos, de histórias bíblicas, mas não pertence ao quê? Ao que nós chamamos de cânon. O que é o cânon? É o conjunto de livros que compõem a Bíblia Sagrada. São 66 livros que compõem o cânon. Aqui dentro nós achamos evidências internas, ou seja, que pertencem ao cânon, tá? E aqui nós achamos evidências externas, que além de citar o cânon, como nós lemos ali citações de teólogos, tá? São evidências externas. Então aqui, o que tem de evidência externa que pode comprovar a autoria da carta de João? Com certeza documentos históricos que não pertencem ao cânon, da mesma época, datadas da mesma época, que citam, né, que falam, há todo um estudo em cima disso. Muito embora o nome do apóstolo não apareça no corpo da missiva, como acontece em outras epístolas, há semelhança com o quarto evangelho e com as outras duas missivas no que tange ao vocabulário, ao estilo, ao pensamento. Não deixa dúvida de que o autor do evangelho e as 3 cartas são obras do mesmo autor. Então ele está trazendo, né, confirmando aqui o que a gente já sabia, já acreditava, que o João que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de Cristo segundo João. É o mesmo João que é apóstolo de Cristo. Aqui um outro teólogo, Donald Gucci, tem razão quando diz que esta carta combina pensamentos profundos com simplicidade de expressão. Ela é tanto prática quanto profunda. Quem leu, com certeza vai entender do que ele está falando aqui. Quem foi João? Primeiro, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber, João, ele era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago. Seu pai era um empresário da pesca e sua mãe era irmã de Maria, mãe de Jesus. João era galileu e certamente deve ter crescido em Betsaida, às margens do mar da Galileia. Ele, à semelhança de seu pai, também era um pescador. Então, que falando, né, família de João, da onde que ele saiu. Segundo, antes de citar aqui o segundo, chamar a atenção também para vocês. Eu não sei se vocês lembram que uma vez eu falei a respeito de 2 escolas que dominam assim toda a área do ensino no mundo, 2 principais escolas, a escola grega e a escola hebraica. Elas são oriundas dessa época, né? Então, o que é isso? Escola grega é mais ou menos isso aqui. Um monte de gente senta de frente para alguém e essa pessoa transmite algum conhecimento. Às vezes as pessoas que estão ouvindo já conhecem, mas ouvem porque querem, e às vezes elas adquirem um conhecimento novo. Isso aqui é escola grega, tá? Todo o nosso sistema de educação é assim. Inclusive nessa época tinha os lugares, né, as plateias aonde se reuniam ali os gregos, e neste formato aqui se transmitia conhecimento. Os grandes sábios, né, os grandes filósofos gregos, neste formato, mesmo que eles tivessem um discípulo pessoal, como na Bíblia cita algumas vezes, por exemplo, que Paulo ele foi gerado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande sábio da época e Paulo foi instruído, quase a maioria da sua intelectualidade foi desenvolvida através desse mestre, desse professor. Só que o ensino era assim, tá? O que é a escola hebraica? Escola hebraica, como nós lemos ali, ele citando que assim como o pai era um pescador, ele também se tornou um pescador. Como que isso acontecia? O pai hebreu, ele pegava o filho desde pequenininho e levava para fazer as atividades junto com ele. Então o filho aprendia não só uma profissão, não só como que pega o peixe, mas ia aprendendo a ser homem, ia aprendendo a cuidar da família, ia aprendendo a arrumar as coisas, ia aprendendo como que um homem se comporta em todas as situações, porque a melhor escola, como diz, né, é a escola da vida, né?
Então, a escola é a diferença entre escola hebraica e escola grega. Nosso sistema educacional oriundo da escola grega, mas nós devemos aplicar na nossa casa e com os nossos filhos o sistema de escola hebraico, onde a gente anda com os nossos filhos. Hoje em dia há um grande problema, né? Os pais, desde muito cedo, terceirizam totalmente a educação dos seus filhos, colocam ele das 8 da manhã ao meio-dia na creche, de tarde dá para não sei quem cuidar, que também é da escola, e de noite o celular cuida do resto, né? Então, a gente precisa resgatar esse sistema. Tá? João foi formado assim, pela escola hebraica. Segunda coisa, João tornou-se discípulo de Cristo, mas inicialmente ele era discípulo de João Batista, mas deixou suas fileiras para seguir o carpinteiro de Nazaré, o rabino da Galileia. Essas são duas nomenclaturas que davam muito para Jesus. Depois da morte de João Batista, João abandonou suas redes para integrar o grupo de Jesus permanentemente. Isso nós vamos achar lá em Marcos, né, do 16 ao 20. Alguns textos nós vamos ler ali, vão aparecer, são textos curtos, mas os textos mais longos eu vou deixar para vocês lerem em casa, senão o tempo é muito curto aqui. Eu tenho em PDF todo esse material, depois eu vou passar para vocês, tá? Mais tarde, né, primeiro ele se torna um discípulo de Jesus, ele abandona as redes para se tornar um discípulo. Mais tarde ele torna-se um dos 12. Chega um momento que Jesus tem 70 discípulos, né, e João era um desses. Jesus vai lá e dispensa 58 e fica apenas com 12, e João está lá. Ali a referência também, Marcos 3, do 3 ao 19. Terceiro, João tornou-se integrante do círculo mais íntimo de Jesus, ao lado dos irmãos Pedro e Tiago. João integrava este grupo seleto que desfrutava de uma intimidade maior com Jesus. Quem assistiu o estudo que a Débora falou sobre os discípulos, os seguidores de Cristo, né, nós estamos vendo ali entre aqueles que eram multidão, depois vinham os discípulos, esses aí, o círculo de intimidade, e depois ainda vinha o discípulo amado. Eles acompanharam Jesus no Monte da Transfiguração, esse grupo mais íntimo, né? Está ali Lucas 9, 28. Na casa de Jairo, onde Jesus ressuscitou sua filha de 12 anos, Lucas 8, 51, está ali também. E também no jardim do Getsêmani, na hora mais extrema da agonia de Jesus. Então esse grupo de 12 já era um grupo seleto, né, que foram escolhidos como os apóstolos. Eles vão mais tarde receber uma autoridade apostólica que Jesus vai liberar sobre a vida deles. Dentro desse grupo ainda havia um grupo de mais intimidade com Jesus, que era João, Tiago, Pedro. Desses 3 apóstolos, João foi o único que encostou a cabeça no peito de Jesus e foi chamado de discípulo amado. Imagina, né? Desses 12, tinha 3, desses 3, João foi considerado o discípulo amado e diz que ele encostava a cabeça no peito de Jesus, que Jesus o amava de uma maneira especial. No quarto evangelho, que foi escrito pelo próprio João, João se refere a si mesmo como discípulo, outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amou, aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus. Esse foi o caminho mais modesto, né, que João encontrou para se apresentar, né? Então ele mesmo escreveu a respeito dele mesmo. Ele mesmo disse que ele era o discípulo amado, ele mesmo disse que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Esse é um detalhe que nos outros evangelhos não aparece, né? Talvez eles tivessem meio que um ciúminho de João aí. Não seria nada bizarro, né? Entre eles isso aí rolava direto, tá? Em quarto lugar, João acompanhou o julgamento e a crucificação de Jesus. Enquanto outros apóstolos fugiram, João, que era aparentado do sumo sacerdote, pôde estar presente no julgamento de Jesus. Tem a referência ali também que vocês podem anotar. Então, assim, mas não é por ele ser parente que ele se encorajou, né? Talvez
ele ter conhecimento do sumo sacerdote, ou ser aparentado ali, gerou a condição dele chegar perto. Mas é interessante que a gente fala muito assim, Pedro negou a Cristo, que Judas traiu, né? Mas na verdade todos eles fugiram. Não há nenhuma referência dos outros discípulos próximos, né? Então essa é uma coisa importante da gente frisar. Eu estou destacando aqui, nós vamos destacar 7 pontos, né? 7 coisas interessantes a respeito da vida de João. Após a gente ler isso, a gente já começa a ver que essa visão que ele tem a respeito dele mesmo não é uma visão tão distorcida. Ele realmente se importava mais com Jesus, ele era realmente mais íntimo, porque no momento ali onde Jesus foi crucificado, teve toda a via crucis, né, o caminho até a crucificação, teve todo o julgamento. João não abandonou Jesus. Ele tanto não abandonou que ele estava na crucificação quando assumiu a responsabilidade pela mãe de Jesus. Realmente ele era íntimo de Jesus. Ele está ali e aí Maria tem um texto, né, fala que chama Jesus de filho e Jesus fala, mulher, ele é o teu filho, ela é tua mãe, ou seja, cuide um do outro. A minha parte já está acabando, né? Eu já estou indo para junto do meu pai. O Márcio falou outro dia aqui a respeito, né, de a quem ele entregaria a guarda das suas filhas caso ele faltasse, né? E que teria que ser alguém que fosse um amigo, que houvesse intimidade, né? Que ele pudesse confiar. Então aqui a gente vê que realmente João não apenas se auto-intitulou o mais íntimo, mas ele falou isso porque realmente é o que era. Quinto ponto. João foi a testemunha ocular da ressurreição e ascensão de Cristo. Ele foi um dos primeiros a ver o túmulo vazio. Está ali a referência, João 20, do 1 ao 8. E a testemunhar o Cristo ressurreto. Primeiro na casa com as portas trancadas, em João 20, 19 a 28, e depois no Mar da Galileia, João 21, 1 a 24. Quando Jesus foi assunto aos céus, João estava entre os discípulos que olhavam para as alturas enquanto Jesus subia. Atos 1, 9 a 11. Legal a gente ver assim que João estava junto até o último momento, que não acabou na crucificação, né? Após Jesus ressuscitar, ele é o primeiro a ver, ele é um dos primeiros a ver, porque ele estava na volta. Né? Quem tem intimidade, ele tinha ouvido que Jesus falou que ele iria ressuscitar, então havia sim uma expectativa no coração de João pela ressurreição de Cristo. Aí ele vê ali, depois ele vê lá na casa, onde as portas estão trancadas, estão orando lá dentro, ele chega, Jesus chega e ele está lá, ele vê ele lá também, e depois quando Jesus sobe aos céus, Jesus, né, fica 40 dias na terra após a ressurreição, quando ele sobe aos céus, João estava lá, né, ele e mais alguns. Né? É interessante isso, né? Que a intimidade acaba gerando, né? Sexto, João tornou-se uma das colunas da igreja em Jerusalém. Por volta do ano 40 depois de Cristo, quando Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, Tiago, Cefas e João eram considerados colunas da igreja de Jerusalém. Gálatas 2, 6 a 10. Lembra que eu falei que o nosso papel é ser coluna, é ser baluarte na igreja, sermos aquilo que sustenta. Então, João ele era considerado um desses baluartes da fé cristã, um dessas colunas da igreja, em Jerusalém, que era o centro, era o epicentro ali do cristianismo. Dali estava saindo os missionários, os discípulos, para levar a mensagem para toda a terra, inclusive para nós aqui. Muito embora não tenhamos nenhum registro de milagre operado por ele, ele tinha autoridade para dizer como Pedro ao paralítico, olha para nós. Então não há registro nem no Evangelho e nem nas cartas dele operando milagres, né? Mas havia na vida dele a mesma autoridade que havia na vida dos outros apóstolos. Então ou não foi registrado, né? Ou ele operou outras coisas que não foi milagres, né? Mas eu acredito mais que não foi registrado, porque eles faziam muitos milagres, muitos. Passavam o dia inteiro operando milagres, expulsando demônios, curando pessoas. Esse ofício do apostolado, além de abrir a igreja, de implantar as igrejas, né? Em outras regiões que o apóstolo fazia isso, eles também curavam, eles expulsavam demônios, eles operavam maravilhas, milagres, né? Em nome de Jesus. Jesus havia imputado essa autoridade neles. E o sétimo, que é o último ponto, mas não menos importante,
João passou os seus últimos dias em Éfeso. É muito provável que João tenha fugido para Éfeso por volta do ano 68 depois de Cristo, antes da destruição da cidade de Jerusalém por Tito Vespasiano em 70 depois de Cristo. Dali ele foi banido para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, onde escreveu o livro de Apocalipse. Então, se toda a obra de João não fosse... O cara escreveu um evangelho, ele escreveu cartas que são consideradas um tratado teológico, são cartas extremamente importantes para a história da igreja na época. Ele ainda, após fugir para a ilha, ele foge para Éfeso. Havia uma igreja em Éfeso, diz que nessa época provavelmente ele se torna o pastor da igreja de Éfeso. Além de tudo isso, ele é expulso, ele é condenado por um imperador a ir para a ilha de Patmos. E lá ele só recebe a visão do Apocalipse, escreve o Apocalipse. E muitos de nós não têm coragem nem de ler. Às vezes converso com as pessoas, tenho medo de ler o Apocalipse. Não precisa ter medo de ler, gente, tá? A gente tem que ter medo de outras coisas. Eles têm medo de ler o Apocalipse, mas não tem medo de assistir uma sem vergonhice na TV, né? Fazer coisas que não devem. Então, às vezes até tem medo, de repente, de ler porque faz coisa errada e fica com medo de ler o Apocalipse. Mas, lendo ou não lendo, o Apocalipse vai acontecer. Então é melhor nós ler e estudar, tá bom? João morreu de morte natural, enquanto todos os outros apóstolos foram martirizados. Seu irmão Tiago foi o primeiro a morrer, enquanto João foi o último. De acordo com Irineu, o apóstolo João viveu até o tempo de Trajano. João morreu por volta do ano 98 depois de Cristo. Então João ele vive durante o primeiro século da igreja, ou melhor, durante meio século da igreja, digamos assim, porque João foi contemporâneo de Cristo, então Cristo morre com 33 anos e a igreja só vai existir depois de Cristo. Antes de Cristo, não. Isso é até interessante a gente falar, porque não foi Cristo que inventou o cristianismo. O cristianismo ele foi algo desenvolvido pelos apóstolos. Os apóstolos, quando eles começaram a ir pelas nações, pelas cidades e, consequentemente, pelas nações, onde eles passavam, eles começaram a implantar igrejas, que eram comunidades onde se pregava o evangelho, onde se pregava a sã doutrina, né? Onde era um local propício para as pessoas se converterem a Cristo, ouvirem a pregação do evangelho, serem curadas, né? E esses lugares foram sendo chamados de igrejas. E João, ele pega talvez menos de 50 anos dessa história da igreja acontecendo aí, em torno de 50 anos, essa história inicial. E foi um tempo muito difícil, né? Bom, o apóstolo João foi o autor dessa carta que nós estamos considerando. Agora, nós destacaremos aqui, eu quero mostrar para vocês algumas evidências, como eu falei, externas e internas, que vai trazer uma autenticidade para a autoria de João em relação à carta. Vamos falar primeiro das evidências externas, que nós vamos citar alguns homens aqui. Os pais da igreja do segundo século, como Policarpo, Clemente de Alexandria, Irineu, Tertuliano, Eusébio. Esses caras não estão na Bíblia, né? Não, né? Se eles estivessem na Bíblia, eles seriam autores internos do cano. Como eles estão fora, então eles são autores externos. Nós podemos considerar o que eles falam maravilhoso, mas nunca como sendo a revelação de Deus. Tá? Isso é importante a gente frisar. Podemos citar teólogos? Podemos. Podemos consumir o que teólogos escrevem? Sim, devemos. Mas nunca podemos pensar que um teólogo ele tem nas suas palavras autoridade parecida ou semelhante à autoridade da Escritura. Tá? Então, esses teólogos, Policarpo, Pápias, Clemente de Alexandria, Irineu, dão um testemunho eloquente da autoria joanina desta missiva. Tertuliano, no começo do terceiro século, Cipriano, nos meados do terceiro século, e Eusébio, no quarto século, também dão testemunhos que João foi o autor dessa carta. Então, durante 400 anos de história da igreja, foi sendo testemunhado a respeito da autoria do João. Imagina assim, quando a gente fala de reforma da igreja, quantos anos faz que aconteceu a reforma da igreja protestante? 500 e poucos anos, tá? Foi em 1517, se não me engano, 1507, agora não lembro. 500 e pouquinhos anos. Então, nessa quantidade de tempo, as informações são muito mais fáceis de ser passadas. Se eu disser assim, foi Lutero que escreveu as 95 teses. Alguém tem os documentos lá, mas esses documentos eles vão se acabar com o tempo. O papel não dura para sempre. Mas daqui a 2000 anos, ainda vão estar falando que Lutero foi quem escreveu
as 95 teses. Por quê? Porque vai sendo passado, um vai bebendo na fonte do outro, né? Um teólogo chega, um teólogo está quase morrendo lá, os pais da igreja, né? Mas está vindo uma geração atrás dele, levando as mesmas informações para as próximas gerações. Então é por isso que é tão importante o estudo das Escrituras, para que a gente consiga levar a sã doutrina adiante. Então aqui, durante os primeiros 400 anos de história da igreja, foi sendo confirmado, geração após geração, a autoria destas cartas pelo apóstolo João. Todas as 3 epístolas se acham nos manuscritos mais antigos. A primeira epístola está incluída também nas mais antigas versões da Igreja do Oriente e do Ocidente, a saber, a sírica e a atlatina. O cânon muratório atribui a João tanto o Evangelho como esta primeira carta. Amém. Evidências internas. A primeira carta de João, e agora nós vamos trazer evidências que nós encontramos na Escritura. A primeira carta de João tem forte semelhança com o Evangelho segundo João. É impressionante a semelhança entre o Evangelho de João e as epístolas, quanto aos paralelos verbais e a escolha de palavras. O vocabulário, tanto nas epístolas quanto no Evangelho, mostra semelhança inconfundível. Ambos os livros enfatizam os mesmos temas: amor, luz, verdade, testemunho e filiação. Tanto a epístola quanto o evangelho revelam um uso literário de contraste: vida e morte, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. Então, assim, estudiosos analisam os textos, né, analisam os documentos que são encontrados, fizeram isso durante alguns séculos e vão atribuindo a autoria dos textos, observando vários fatores, né? Alguns dos fatores foram citados aqui, tem mais fatores ainda. A idade dos documentos, as localidades onde foram encontradas, né? Uma das coisas que eu até assisti uma entrevista de um pastor adventista falando que mais traz certeza da autenticidade dos evangelhos, justamente é a mensagem totalmente anti-marketing, porque ela é uma mensagem que não tem um apelo de marketing. Toda a mensagem do evangelho é assim: siga Jesus, tu tem que largar tudo, tu tem que renunciar tudo, tu tem que vender as tuas coisas e entregar tudo, tu não tem mais vida, tu não vive, agora quem vive é Jesus, tu vai sofrer tribulação, tu vai sofrer angústia, toma a tua cruz e me siga. Quem é que quer isso? Se eu quisesse, por exemplo, alguns falam, né? Isso aí, Jesus histórico, ele existiu, mas daí os apóstolos começaram a escrever para divulgar a fé, mas não, Jesus não era um Deus, eles que escreveram esses livros e eles eram bons de lábia, eles foram viajando e propagando essa fé, e até hoje ela existe. Aí Roma se aproveitou e fez, mas não, o evangelho não. Então a mensagem, ela é contra o marketing, ela é contra publicitária, ela não tem... O cara lê assim, se não é o Espírito Santo nos convencer do pecado, ninguém ia querer essa mensagem, porque o final dela, o cara que propagou ela acabou pendurado numa cruz, né? Então ela não tem assim, no final ele não matou todo mundo, ele não explodiu da cruz, e ela não tem... Na verdade eles tinham essa expectativa, até o último momento eles tinham essa expectativa, não, agora ele vai dar um chute na boca do soldado e vai dar um raio e vai matar todo mundo. Não, porque eles liam quem? Eles liam o profeta Elias, eles liam os Pentateuco, né? Então, eles tinham essa referência dos profetas mais antigos, né? Os livros dos profetas. E eles tinham essa expectativa de um Jesus super poderoso que no final ia matar todo mundo, ia matar todos os inimigos. Essa mensagem seria mais atraente, né? Jesus vai matar teus inimigos, vai dar tudo certo. Mas não, nesse mundo vocês vão ter a tribulação. Quer vir após mim? Vende tudo que tu tem e dá. Quer vir? Toma a tua cruz e me segue. Isso é uma das coisas que para mim, esse pastor trazendo também, e quando eu ouvi isso assim a primeira vez, eu pensei, realmente, a mensagem do evangelho, ela é uma mensagem sobrenatural. E João é um desses homens, né, que foram inspirados por Deus, assim. E nós encontramos na Bíblia, tanto no Evangelho como nas cartas, esses contrastes que nós vamos encontrar em toda a Bíblia, né? Esse combate entre luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio, vida e morte, né? Os temas de amor, luz, verdade, tudo isso está incutido em toda a Escritura Sagrada. Amém? Eu vou citar aqui mais um teólogo que eu
acho muito legal o que esse cara escreve. Veja o que John Stott falou sobre o Evangelho e as cartas. João escreveu o Evangelho para incrédulos, a fim de lhe despertar a fé, e a epístola para crentes, a fim de aprofundar a certeza deles. Se tu ler o Evangelho, tu vai ver assim, ó, João está escrevendo para incrédulos, para pessoas que não creem em Jesus, que não conhecem Jesus. Ele está anunciando a boa notícia. Ele está falando do Deus encarnado, ele está falando do Verbo, ele está explicando quem Jesus é. Nas epístolas, não. Ele está despertando a fé. O seu desejo quanto aos leitores do Evangelho era que pela fé recebessem a vida. Aos leitores da epístola, que soubessem que já a possuíam. Por conseguinte, o Evangelho contém sinais para evocar a fé e a epístola, provas para julgá-la. Ademais, no Evangelho, os inimigos da verdade são judeus incrédulos que duvidam, não da historicidade de Jesus, a quem eles podiam ver e ouvir, mas que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Contudo, na epístola, os inimigos da verdade são os cristãos professos, quanto às provas dadas por João mostrada que a profissão que fizeram é uma mentira. E o problema deles diz respeito não à divindade de Cristo, mas à sua relação com o Cristo histórico. Bom, resumindo assim, ele está dizendo que o Evangelho foi escrito para incrédulos e as cartas foram escritas por crentes que estão desviando a fé, por crentes que estão deturpando, né? E aqui a gente já começa a pensar assim, realmente eu acho que vai ter alguma coisa muito interessante quando nós falarmos sobre o que ela tem de importância para a igreja contemporânea. Porque aqui João está combatendo uma seita chamada, que nasce nessa época aí, chamada gnosticismo. Tá? Toda a carta de João é em combate ao gnosticismo. A gente vai falar bastante depois sobre isso, tá? Mas só para vocês não ficarem sem nenhuma informação. O gnóstico, nessa época aqui, ele não acredita no corpo. Ele não acredita que nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, ele acredita que o corpo ele é matéria e que a matéria é má. Então, duas coisas. Ou tu anula totalmente o corpo e vive apenas coisas espirituais e místicas que eles faziam. Ou tu faz tudo o que tu quiser. Porque, afinal, as obras do corpo, as obras da carne, elas não influenciam no espírito e nem na alma. Então, elas não prejudicam, tu pode fazer tudo o que quiser. O corpo, ele é podre mesmo, então dá para viver do jeito que quiser. Horrível, né? Bom, onde que nasceu o gnosticismo? Dentro da igreja. Tá? Então, João está combatendo estes mestres que estão aderindo a mestres e crentes, né? Não só mestres, não só os líderes, mas também os cristãos da época que estão aderindo a essa seita do gnosticismo. Aqui ele finaliza a fala dele com duas frases que eu achei muito interessante. O tema da epístola é: o Cristo é Jesus. O tema do evangelho é: Jesus é o Cristo. Mas é porque a gente não entende, a gente acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Mas não é, gente. Cristo não é o sobrenome. Cristo está apontando para o que ele é, para o que ele vai realizar. O Cristo é aquele que vai morrer pelos nossos pecados, é aquele que vai pagar os pecados. O Messias é aquele que vai nos perdoar dos pecados, né? O Cristo poderia ser qualquer nome antes, poderia ser Jesus, João, Maria, mas o Cristo é Jesus. A dificuldade deles não era lidar com o Jesus histórico, que era o homem. Ele existiu, eles viam ele, mas era aceitar que ele era Deus. Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele está, lá no Evangelho de João, João está imprimindo nas pessoas que Jesus, que todos conheciam na época, que todos tinham visto, que todos tinham visto morrer, que todos tinham, alguns souberam que ressuscitou, que Jesus, o homem que eles viam, era o Cristo. E que ele perdoou os pecados, ele era o Verbo, ele começa falando, ele era o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Ele está falando que aquele Jesus que todos conheceram, viveram, viram, era o Cristo. E a epístola está falando que o Cristo, que todo mundo depois
pregava nas igrejas, né, que o Cristo era Jesus. Aí eles falavam do Jesus, ele está falando aqui do Jesus histórico como sendo Cristo. A gente vai construir melhor esse pensamento no longo de todo o estudo, né, da carta, mas é interessante a gente pensar que muitas vezes o que nos falta é justamente isso. A gente lida com Jesus como se ele fosse um amigão assim, né? Sei lá, como se ele fosse um coleguinha. E que ele nem está aqui, nem está vendo mesmo, então a gente faz muita coisa errada. Mas Jesus, ele é o Cristo, gente. Ele é 100% Deus e é só através dele que nós podemos alcançar salvação, libertação, remissão de pecados. E isso tem que ser muito claro, muito real para nós. Porque senão a gente vive nossa vida de uma maneira totalmente fora do que a palavra diz. E aí a gente pode se tornar algo muito parecido e às vezes até pior do que os gnósticos eram na época. Os gnósticos, hoje a gente lê estudos sobre isso, a gente... mas eles estão errados, eles são horríveis. Eles estão totalmente fora da realidade. Mas existem muitas igrejas, e talvez vocês e eu possamos ser um pouco essa igreja também, que deturpa muitas coisas, que não vive como a palavra fala, né? Por quê? Justamente porque ler é difícil. Aí eu queria caminhar para isso, assim, ler é difícil, estudar é difícil, orar é difícil, vir ao culto é difícil, interceder por alguém é difícil, conhecer a Deus é difícil, obedecer a Deus é difícil. A gente acha essas coisas muito difíceis. E à medida que a gente não faz aquilo que a gente acha que é difícil, alguma coisa a gente faz, que é aquilo que a gente acha que é fácil. Aí a gente vai fazendo as escolhas mais fáceis, as escolhas menos desconfortáveis. A gente não muda o jeito de falar, a gente não muda o jeito de pensar, a gente não muda o jeito de decidir as coisas, a gente não muda o jeito de conversar com as pessoas, de interagir, a gente não muda os assuntos com as pessoas. Do que vocês acham que nós deveríamos falar predominantemente na nossa vida, nos nossos dias, a respeito da palavra de Deus? Nós somos alcançados por algo que muitos ainda não foram. E essa é a diferença entre céu e inferno. Então, dentro da nossa boca, nos nossos diálogos diários, deveria haver muito mais presença da mensagem da cruz, da mensagem do evangelho, da mensagem de Jesus, né? E é isso que João, o autor dessa carta, ele está fazendo para os crentes. Tanto que não tem endereço, por quê? Porque ele mandou para todo mundo. Aqui nós já estamos falando de 50, 60 anos de igreja. A primeira geração já estava morrendo tudo. Já estava aqui, ó. Vocês querem ver uma coisa que acaba com uma igreja? A mudança de geração. E embora não haja como fugir disso, muitos lugares a geração mais antiga não prepara a geração mais nova, não ensina, não forma, não lidera, não instrui, não corrige. Aí quando a geração mais antiga morre, a igreja que vem a seguinte é um avatar, é uma igreja que não é a igreja de Jesus. É uma igreja cheia de historinha, é uma igreja que não conhece as escrituras, é uma igreja que inventa um monte de método, um monte de modinha, é uma igreja gnóstica, uma igreja, se nós fizermos um paralelo, né? Então, com o que a gente tem que se preocupar? Ler, orar, estudar, ir aos pés do Senhor, né? Buscar a Deus, buscar entender os ensinos de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus, o que o Senhor revela, né? Amém? As semelhanças podem ser observadas tanto com respeito ao conteúdo quanto ao estilo. A primeira carta de João, a semelhança de Hebreus, não tem nome do autor na introdução, nem saudações na conclusão. Isso pressupõe que o autor já era pessoa muito conhecida de seus leitores e dispensava qualquer apresentação. É uma carta de um pastor que ama muito as suas ovelhas e está profundamente interessado em protegê-las das seduções do mundo e dos erros dos falsos mestres e vê-las firmes na fé, no amor e na santidade. Então isso também é uma característica, né, que a gente enxerga na carta, a preocupação de João, uma preocupação de quem ama, a maneira como ele instrui, a maneira como ele fala várias vezes, filhinhos, meus amados,
meus queridos, não façam isso, não façam aquilo, se vocês fizerem isso, né? Hoje ainda eu li um trecho de um vídeo que eu postei, ele tinha um profundo amor. É interessante a gente ver ali que o fato de não ter o autor, o reverendo aqui, ele traz uma ideia de que é porque João era muito conhecido. Depois que Jesus morre, os apóstolos se tornam muito famosos. Eles se tornam os discípulos daquele que morreu e ressuscitou. Então, aonde eles andavam eram multidões também, assim como as pessoas seguiam Jesus, também seguiam os apóstolos. E João, por ser conhecido como alguém de grande intimidade com Jesus, era alguém muito assediado, muito conhecido. E ele era conhecido dessas igrejas. E ele está tratando elas de uma forma igual. Isso nos diz que é uma única igreja, independente da localidade. Importante a gente entender isso nos dias atuais, né? Mas diz uma coisa que não é tão bom da gente entender. Estava todo mundo mal, estava todo mundo fazendo coisa errada. Talvez aí 60 anos depois de Jesus, 50, 60 anos depois de Jesus, já estava todo mundo, mesmo com os apóstolos incansavelmente ensinando, já havia uma série de equívocos, tanto dos crentes que nós lemos ali, como também dos mestres. Amém? Gente, assim, para a semana que vem, a leitura dessa carta é muito importante, tá? Para que a gente até tenha algumas dúvidas para trazer aqui, assim, conversar sobre a carta em si e também sobre alguns aspectos, né? Que nem hoje, não sei se vocês notaram, mas a gente citou apenas textos que não estão em 1 João, porque a gente está falando de João. A gente não chegou ainda no que ele escreveu propriamente, né? Para a gente dar um fundo para tudo isso que a gente vai falar, a gente precisava falar um pouco sobre a carta, né? Como que ela surgiu, que tipo de documento ela é e o autor. Na sequência, semana que vem, né, nós vamos falar quais os propósitos da carta, ou seja, né, para que ela foi escrita. Semana que vem a gente vai falar esse tema, propósito da carta, para que ela foi escrita. Na semana seguinte, nós vamos falar quais as principais ênfases da carta. A gente encontrou 13 principais ênfases. É muito interessante a gente estudar as ênfases que João foi dando durante a carta, tá? Na semana seguinte, qual a importância da carta para a igreja contemporânea? Vai ser muito bom também, tá? Eu incentivo vocês a estarem nas próximas semanas. Amém? Quero orar com vocês. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, clamando por misericórdia. Porque muitas vezes temos falhado, Senhor, como teus filhos, como teus servos, como teus ministros, como teus embaixadores. Estamos aqui, Senhor, e essa noite é uma noite de nós pedirmos perdão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que nós não temos sido e, consequentemente, também não temos feito. E clamamos, Pai, para que Tu gere em nós aquilo que está nos faltando, Senhor. Queremos ser semelhantes a Ti, Senhor. Queremos ser parecidos contigo, Senhor. Queremos ser os Teus discípulos, não apenas pessoas que ouviram falar a Teu respeito, mas pessoas que andam contigo, que comem contigo, que Te conhecem, que deitam no Teu peito, Senhor, que podem se considerar íntimos, Pai. Que haja um despertamento nessas próximas semanas, Pai, para a busca da Tua palavra, a leitura das Escrituras, o tempo de oração, Pai. Que haja vida em nós, Senhor. Que haja força para combatermos aquilo que não é o Teu plano, aquilo que não é a Tua vontade, que nós possamos nos levantar como servos, como obreiros, como filhos de Deus, Senhor, como igreja na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, Senhor, na nossa escola, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui, Senhor, não atrás de soluções fáceis, não atrás de fórmulas mágicas. Estamos aqui atrás, Senhor, de um entendimento do Teu propósito para nós como igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.